Olá, boa noite, bem-vindos ao Jornal da Noite. Subiu para 598 o número de mortos em consequência do ciclone Idai no centro do país. Enquanto isso, o governo decidiu ontem desativar os centros de acomodação em Manica a pedido da população. Luto e mais luto na zona centro do país. É que o número de vítimas mortais na sequência da passagem do ciclone Idai nas províncias de Sofala, Manica, Zambésia e Tete tende a subir drasticamente a cada dia que passa. Se esta segunda-feira o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades contabilizava 518 mortos, os dados desta terça-feira revelam uma subida na ordem de 80 óbitos, ou seja, já são 598 mortes causadas pelo Idai. No que se refere aos feridos, os números não sofreram nenhuma alteração, ou seja, 1.641 pessoas contraíram ferimentos. Nas últimas 24 horas, aumentou igualmente o número de culturas inundadas. Se até esta segunda-feira, dados do INGC apontavam para 711.155 culturas, dados atualizados já contabilizam 715.378 culturas alagadas, o que poderá engrossar o número de pessoas em situação de insegurança alimentar naquela região do país. Já na província de Manica, o governo desativou os centros de acomodação de Vanduce, Chimoio, Sussundenga e Macate, a pedido da população que mostrou disponibilidade em retomar a vida normal nas zonas de origem. Enquanto isso, o INGC avançou que este momento decorrem ações que visam a identificação de terrenos para o reassentamento definitivo da população e avaliação exaustiva das necessidades de assistência humanitária aos afetados. Subiu para 2 o número de vítimas mortais da cólera na província de Sofala. Nas últimas 24 horas, houve registro de 376 novos casos da doença. O estoque da vacina contra a doença já chegou àquela província e espera-se o início da campanha massiva de vacinação esta quarta-feira. Nas últimas 24 horas, registramos um total de 376 casos de cólera aqui na província de Sofala. É importante realçar que destes 376 casos de cólera registrados nas últimas 24 horas, 296 tiveram tratamento nas nossas unidades sanitárias e foram para as suas casas, devidamente tratados. Olhando por áreas de intervenção, na cidade da Beira, nas últimas 24 horas, registramos 259 casos de cólera, 0 óbitos. No distrito de Nhamatanda, registramos 57 casos de cólera, 0 óbitos. E no distrito de Dondo, que já tínhamos anunciado ontem que estávamos já com a epidemia de cólera, registramos 60 casos e 1 óbito. Quer dizer que este óbito é um óbito que chegou na nossa unidade sanitária numa situação de perda de líquidos muito grave. Então, daí que, mais uma vez, o setor apela às comunidades, à sociedade, a todos os níveis, para a ocorrência, para o hospital, ao mínimo sinal de vômitos e diarreia. Na tarde desta terça-feira, chegou o avião transportando as doses da vacina contra a cólera, que será administrada a toda a população da cidade da Beira, bem como dos distritos do Dondo, Buzi e Nhamatanda. Essa toda semana nós estamos preparando para fazer esta grande campanha contra a cólera, uma vez que já foram declarados surto de cólera para a cidade da Beira, distrito de Dondo e distrito de Nhamatanda. Então há uma necessidade bastante urgente de protegermos todo e qualquer cidadão, qualquer comunidade que esteja na área afetada contra a cólera. Então já fizemos a microplanificação, todo o sistema logístico também já está criado. Hoje mesmo, assim que chegarem no nosso armazém, logo a seguir ao descarregamento, a vacina vai seguir para todos os distritos que vão ser abrangidos nesta campanha contra a cólera. O objetivo central é criar capacidade de resistência nas pessoas da área abrangida para não contraírem e nem transmitirem a cólera. Bem, nós estamos organizados em cerca de 350 equipes de terreno que vão proceder à vacinação. Essas 350 equipes de terreno e mais o pessoal de apoio totalizam cerca de 1.900 pessoas que estão envolvidas em organizar esta campanha. Portugal instalou um hospital no distrito de Dondo para reforçar o atendimento neste período de emergência. A unidade tem capacidade para atender 100 pessoas por dia. Por outro lado, a China doou material cirúrgico ao MISAL.
É uma unidade sanitária do tipo 1 certificada pela Organização Mundial da Saúde, instalada em Mafambice, distrito de Dondo, na província de Sofala, no âmbito da emergência humanitária, depois da passagem do ciclone Idai. Tem capacidade para atender 100 pessoas por dia e aqui existe uma sala de emergências, outra de raio-x, para além da sala de tratamentos. Para dar assistência sanitária estão 6 médicos de várias especialidades e enfermeiros. A nossa equipa de recursos humanos é constituída por 6 médicos, sendo uma delas pediatra, uma médica também de infecciologia, 2 médicos de medicina interna, um médico de medicina desportiva e um médico cirurgião. Este corpo clínico é obviamente apoiado também por enfermeiros de diversas áreas e técnicos de emergência pré-hospitalar. Portanto, temos para além disso também um psicólogo, porque sabemos que neste tipo de situações muitas vezes há necessidade também de fazer esse acompanhamento nas situações mais graves, e temos um farmacêutico porque trazemos efetivamente um estoque de medicamentos que permite assistir esses 100 doentes por dia durante cerca de 15 dias, ao fim do qual será necessário fazer um reforço, e isso obviamente será de acordo com aquilo que as autoridades moçambicanas determinarem e também com aquilo que se considerar a necessidade do país. A China também juntou-se ao movimento internacional de solidariedade, doando todo o material médico-cirúrgico avaliado em 700 milhões de dólares, que veio com especialistas daquele país para ajudar Moçambique. E o material todo que foi doado hoje pelo governo chinês não vai só ser utilizado aqui para a província de Sofala, que foi a mais afetada, mas também vai ser distribuída por outras províncias como Manica, Tete e Zambésia, que foram também igualmente afetadas. Portanto, agradecemos o apoio, é muito bem-vindo e, portanto, iniciativas do género gostaríamos de apoiar e o Governo agradece. Acho que é muito bem-vindo. A equipa volta ao seu país de origem depois de ter prestado o seu apoio material e humano nas zonas afetadas pelo ciclone. A vila de Busse foi uma das mais afetadas pelas cheias e do ciclone Idai. No meio do desastre, houve mulheres que deram à luz. Encontramos naquela vila a parteira que os assistiu e conta-nos a história. Aqui em Buzi encontramos histórias de mulheres que mesmo na hora do ciclone tiveram que dar parto. E aqui nesta maternidade encontramos uma senhora que há 32 anos assiste partos. E ela tem 55 anos de idade e exatamente no momento do ciclone, no momento em que as chuvas arrasavam este distrito, ela teve que se empenhar a fundo e fazer parto. Trata-se da senhora Luísa. Aconteceu nesse dia de ciclone, apareceu uma senhora que acabei de assistir o parto nesse corredor aqui. Foi uma menina de 3,5 kg. Sim. Deu parto, o parto aconteceu aqui no corredor? Sim, aconteceu no corredor, porque aí na enfermaria o vendaval estava muito forte e eu acabei por puxando cama, pondo aqui no corredor. Sim. E no momento... No momento muito difícil mesmo. Eu até tinha medo de dizer que as chapas vão cair sobre mim e sobre a senhora, né? Mas em momento algum as chapas da maternidade caíram. Aliás, é dos poucos lugares do hospital de Buzi que não ficou danificado. Quando vieram as cheias, os partos não pararam e Dona Luísa teve que fazê-los, mesmo tendo sua casa e sua família a lutar para se salvar. Foram 2 partos. Em que circunstâncias? De cheias, sim. No meio da água? No meio da água, mas a senhora pôs em cima de cadeiras, pôs um colchão aí, depois acabei de assistir o parto. E o bebê nasceu com asfixia grave, reanimei e salvei o bebê e a própria mãe. Depois do parto teve hemorragia grave, aquela senhora. E eu tinha que pedir socorro de uma canoa até aqui na maternidade, vir procurar soro para poder colocar a senhora. E depois consegui estancar a hemorragia e a senhora recuperou. Teve outro parto que teve na chata, a chata a chegar. Chata o quê? Chata, a canoa, né? Sim. Deu a luz aí na chata mesmo, onde tinha muita gente. E esse parto quem assistiu foi minha colega e juntos assistimos o parto, né? Aí na chata mesmo, a trancar lá naquele bloco.
Com a ajuda da parteira e outra enfermeira, fomos à procura das parturientes, mas só conseguimos o contacto da mulher que deu parto no dia do ciclone. Ficamos a saber que a família se transferiu para Beira e aqui conseguimos localizar o pai do bebê, que por sua vez informou que a sua esposa e outros 2 filhos estavam em Gondola, em casa dos seus pais. E lá conseguimos localizar a mãe e a bebê. Ela apontou que, para além do parto no meio do ciclone, teve depois que enfrentar as cheias sozinha, com um bebê e 2 crianças. Apareceu cheia. Saí de novo com o bebê. Fui em cima da casa com criança com umbigo. Fiquei lá em cima da casa durante 3 dias. Casa caiu, não tinha onde ir com criança. Meu marido estava ausente, tinha ido à Beira. Tudo isso eu estava sozinha com criança. Criança, toda a roupa foi embora. Não consegui recuperar nada. Por isso, a recém-nascida está com problemas respiratórios. Está com tosse, acho que é por causa de frio, porque dormíamos num sítio aberto, toda a chuva no corpo da criança. Sim. De barco de Buzi até Beira consegui apanhar transporte até aqui. Estou a chegar aqui também, casa caiu. É assim mesmo. O pai do bebê, que estava de trabalho na Beira, não consegue imaginar o que teria acontecido à sua família se Deus não os tivesse protegido. E agora não sabe por onde começar porque perderam tudo. Tudo que estava lá estava submerso, debaixo das águas. E a casa toda ela tinha desabado. Aí eu comecei a pensar, meu Deus, se a família estivesse aqui dentro, se não houvesse pessoas de boa fé que poderiam lhe ajudar, não sei o que seria. Ela com as crianças, tanto como com o bebê que ela acabava de ter. Neste momento, na realidade, não sei onde começar. O bebê não tem nome, mas há uma sugestão. A parteira que assistiu disse que é Idai. Tal como querida, Rebeca também deu parto debaixo de muita chuva, num edifício cujo teto foi levado pelo vento. Foi muito difícil, tinha água, a pessoa veio me ajudar, depois eu dei parto aí. Mas tinha água, tinha chuva, na sala que eu dei parto não tinha teto nem o quê. Ainda não apanhou vacina, nem ficha não tem. Agora veio para tratar isso? Sim, vi aqui tratar, vi ontem, não consegui, hoje vi mais, não sei se vou apanhar vacina ou nada. Francisco Manlhate, Isaac Langa, de Buzi, Press TV. As águas já baixaram no Buzi e a população tenta retomar a normalidade e procura aproveitar pouco que tenha resistido à fúria das águas. A água já se foi em Buzi, mas deixou um rastro de destruição. Quase todos os residentes desta vila precisam de apoio para sobreviverem. E foi na fila para receber ajuda que encontramos o Sr. Joaquim Alfândega. Vive no Buzi há 43 anos. Conta que a última grande cheia de que os nativos se recordam foi em 1974, mas não se compara com a deste ano que supera todos os recordes. Levou-nos à sua casa, onde perdeu praticamente tudo. São 3 casas. Esta casa aqui, aquela casa e essa casa. Aqui era tipo armazém, depois com alguns quartos onde dormiam os filhos. Uma das maiores perdas foi a sua produção agrícola. Perdi mais de 40 sacos de arroz e alguns sacos de milho, porque outro milho ainda está na machamba. Mas mesmo assim esse milho está perdido. Estamos a apanhar pouco a pouco, mas já germinado. Sim. E quantos hectares? 5 hectares de arroz, 5 hectares, 4 de arroz e 1 hectare de milho. Mas não perdeu a esperança. Voltando para a segunda época, faço arroz e faço um pouco de milho, muita coisa que eu faço aqui. Eu sou um produtor. Não vai se mudar daqui? Posso mudar, mas definitivamente não posso mentir. Fico com casa, mas aqui fazer culturas, porque aqui sai muita comida. Agora está a torcer para que a sua neta resista a diarreias que a levaram a ficar internada no hospital local. Está lá no hospital, baixou à noite. Tem cólera? Sim. Há onde rezar também para ele. Outros residentes desta vila procuram reerguer-se depois do desastre, mas as perdas são enormes. A água chegava até o 3º bloco, né, dentro de casa. A casa caiu com ciclone, então quando veio a cheia estava tudo ainda fora, foi arrastado com água.
A Cruz Vermelha de Moçambique e seus parceiros estiveram esta terça-feira a entregar apoios às famílias de Buzi. Aqui no distrito de Buzi, a efetuar distribuições de bens não alimentares a mais ou menos 300 famílias, correspondente a 1.500 pessoas. As Nações Unidas dizem que o que aconteceu em Buzi e em toda a província de Sofala é muito sério e precisa da mobilização de todos os moçambicanos e do mundo inteiro para evitar que o pior continue a acontecer. I want to use Buzi for the international community in support of the government to get it further, make sure we're meeting the needs of more people. So out of the emergency phase, we need to support livelihoods, fisheries, agriculture, livestock. We need to get people what they need to survive in the longer term, and then we need to rebuild. Só em Buzi registaram-se até o momento 108 mortos, mas assim que as águas baixam, há cada vez mais corpos a serem achados. Ainda no distrito de Buzi, as instituições públicas não escaparam à fúria das águas. Atualmente, o governo distrital está a funcionar nas instalações do Tribunal Judicial. O edifício do Tribunal Judicial do Distrito de Buzi é um dos poucos que está em condições, por isso acolhe parte do governo do distrito, enquanto decorrem trabalhos de melhoramento dos outros edifícios. Na verdade, tivemos vários danos nas nossas instituições, mas é um esforço que está sendo evitado ao nível do governo do distrito para o reinício das atividades. As instituições em função do dano das infraestruturas. Nós temos escolas, centros de saúde e alguns serviços já estão em funcionamento desde a semana passada. A grande preocupação agora é também recuperar os documentos que foram destruídos pelas águas. Neste momento temos equipes formadas que estão a fazer a classificação dos documentos danificados e documentos que possam ser recuperados. Penso que depois deste processo a vida volta ao normal. As autoridades locais conseguiram evitar que os reclusos morressem afogados e levaram todos para este tanque de água. É um grupo específico e teve também o tratamento especial. Temos uma torre aqui, do pequeno sistema de abastecimento de água. Tínhamos que evacuar para o sítio seguro. Atendendo à situação que se vivia, a cadeia ficou inundada e como forma de salvar as pessoas, retiramos e tiveram um tratamento especial. Agora onde que estão? Voltaram? Voltaram às celas. Algumas escolas e hospitais já estão de novo em funcionamento, um pouco por todo o distrito. A STV acompanhou algumas operações de apoio às vítimas do ciclone e das cheias em Sofala. Nos próximos 7 minutos, acompanhe histórias de heróis anónimos no ar, na terra e no mar. 14 de março de 2019. O dia nasce como qualquer um e ninguém acredita na previsão que já tinha sido anunciada com antecedência. Os principais sinais da entrada do ciclone começam a fazer-se sentir por volta das 13 horas. Com ventos e chuvas que iam aumentando de intensidade. A segunda maior cidade do país estava mergulhada numa das noites mais violentas, com ventos de até 220 km por hora. Talvez eu nunca poderia ter imaginado, porque eu conheço um pouco este país, eu vivi aqui, trabalhei na época da Guerra dos 16 anos e nesta mesma região, que era outro tipo de sofrimento que se conhecia, não? Mas a amplitude, a violência, a força deste ciclone foi uma coisa impressionante. Essa coisa de ter regiões onde a água sobe até 10 metros de um momento para outro, nem parece que é acreditável. Em 24 horas cai chuva que, em condições normais, corresponde a um mês. Os rios transbordam. Muitas aldeias nas províncias de Sofala e Manica ficam engolidas pelas águas. Os sul-africanos são os primeiros a chegar no terreno e começam as operações de busca e resgate. São 700 homens altamente treinados para este tipo de missões. O comando está a cargo do coronel Zurich, da Força Aérea Sul-Africana. Um homem com uma larga experiência, mas rendido ao que viu em Moçambique. The pilots did find it difficult because of
to rescue the members from the roofs and the trees, and the wind blowing and it's raining, so it was quite difficult for the pilots to retrieve the members from the trees as well as from the roofs and that. Com meios próprios como helicópteros e barcos, os sul-africanos tiveram um papel importante e conseguiram salvar muitas pessoas que estavam em risco. 2 dias depois da passagem do ciclone Idai, a Marinha de Guerra da Índia chega ao Porto da Beira com 3 navios e pequenas e médias embarcações. As suas operações concentram-se no distrito de Buz. Os mais de 600 homens da equipa indiana ajudam a transportar as vítimas para a cidade da Beira. We have reduced our intake of water provisions just to stay longer here to provide relief and support to the people. O nome de Moçambique voa pelo mundo inteiro em poucos dias. Os apoios chegam em produtos, equipamentos e meios. Durante esta operação de busca e salvamento foram mais de 15 aeronaves, sobretudo helicópteros, que estiveram envolvidas nesta missão. Agora a STV acompanha este processo em que são os soldados da França a fazerem o processo de distribuição de mantimentos. Partimos do Aeroporto Internacional da Beira para o mar, onde estão 2 navios da Marinha de Guerra Francesa, um dos quais transportando helicópteros, barcos e mantimentos. O outro com cerca de 700 homens da Marinha de Guerra e Força Aérea. The French government decided to respond to this help by sending military means. Immediately we sent a cargo plane from the French Air Force in order to give really first aid to Mozambican people. As Forças Armadas da França estão a priorizar a distribuição de mantimentos diretamente. Tiram daqui deste navio de guerra e mandam para zonas como Buzi, onde é a prioridade neste momento em termos de assistência humanitária. E é esta operação que está a decorrer aqui no mar ao largo da cidade da Beira. Do alto dá para perceber que o acesso via terrestre é difícil, com as estradas inundadas. Os mantimentos chegam por via aérea e através do rio Buz, que apresenta-se mais calmo para a navegação. Passam apenas 2 semanas, as memórias ainda estão frescas. Não é preciso muito esforço para encontrar heróis anônimos como o Hassan. Resgatamos uma velha, estava a passar por uma situação muito difícil, mas segundo a nossa força, conseguimos resgatar aquela senhora que estava dentro de uma canoa e ela caiu, não é, na água, e a canoa foi embora devido à corrente, era muito forte. Sendo assim, conseguimos resgatar aquela senhora e levamos até ao posto médico, que já estava já um pouco mal. Levamos ao posto mais próximo da saúde e daí logo teve assistência em primeira mão e ficou boa, assim ela já está boa. Para a normalização da vida foi também determinante o papel das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Numa primeira fase, estiveram mais ligadas à limpeza no aeroporto da Beira para permitir a chegada e saída de aeronaves. Depois, a abertura das ruas e estradas na cidade. E agora, a fase é de distribuição de mantimentos. No dia 15, após a passagem do ciclone, marcou-nos a muitos de nós aqui presentes, que vivemos aqui, trabalhamos, o nível de destruição, o drama vivido pelas populações. E nos meus homens, nos militares e polícias, marcou-nos ver colegas que perderam casas, não tinham onde deixar as famílias, mas apresentaram-se nos quartéis para, em primeiro lugar, socorrer as populações e depois olharmos para nós. Até o último dia do mês de março, o balanço oficial apontava para mais de 800 mil pessoas afetadas em Sofala e Manica. E, para além disso, 518 pessoas mortas. Um acontecimento que jamais sairá da memória. Eu penso que este é um evento para ficar na memória de todos nós. Para mim, particularmente, porque, como disse bem, estou no INGC só há 5 meses. O máximo que tínhamos enfrentado era uma tempestade tropical que tinha causado danos à cidade da Beira, mas eram danos que era possível de repor em muito pouco tempo.
Neste evento há várias memórias, há várias histórias para se contar, mas aquilo que mais me marcou certamente foi a nossa incapacidade de poder evitar tantas mortes. Foram milhões de braços que juntaram-se numa só força para resgatar gente da pátria amada. Isaac Lang e Ricardo Machava, STV. E o governo diz que as 598 vítimas mortais do ciclone Idai são referentes ao período de 26 de março a 1 de abril e são dados conciliados. Para reconstruir-se Beira, deverá-se recorrer ao orçamento retificativo e pedido de ajuda a parceiros, sendo que os termos de referência foram aprovados hoje pelo Conselho de Ministros. Os dados são dinâmicos, não são estáticos. E há sempre a autoridade responsável. Por exemplo, no caso dos óbitos, considera-se, portanto, os óbitos declarados, portanto, pelos serviços de saúde. Portanto, significa que, num dado momento, pode-se trabalhar com um certo dado, mas no âmbito, portanto, da harmonização e conciliação de dados, pode-se determinar, portanto, outro número. Pode não significar necessariamente, mas também temos estado a acompanhar que, à medida que as águas baixam, lugares onde antes, portanto, havia dificuldade de acesso, vão sendo descobertos, portanto, novos corpos. Mas, de toda maneira, esses dados são aqueles que são confirmados, portanto, pelo Sistema Nacional de Saúde. Portanto, 598, este é o número oficial, até, portanto, ao fim do dia de ontem. A certeza que tem o Executivo é que vai ser necessário muito dinheiro para reconstruir Beira, daí que terá de se rever o orçamento do Estado e pedir apoio aos parceiros. Em termos de financiamento, estima-se que o orçamento seja elevado, a avaliar, portanto, pelos danos avultados que ocorreram, e conta-se, portanto, com a reorientação do Orçamento do Estado para 2019, sobretudo para as zonas afetadas, bem como a mobilização de apoio internacional. E para isso, portanto, está em curso a preparação de uma conferência internacional de doadores que deverá ter lugar em maio de 2019 e deverá acontecer, portanto, na cidade da Beira, e espera-se que nela venham a participar os principais bancos multilaterais, as agências das Nações Unidas, parceiros de cooperação em geral, a sociedade civil e o setor privado. O horizonte para a implementação deste programa vai de abril de 2019 até dezembro de 2024. Refira-se que o Conselho de Ministros de hoje foi alargado aos edires da Beira e de Tete, além de governadores provinciais e administradores de distritos. Seguimos com mais notícias. O Ministro dos Transportes e Comunicações anunciou hoje a introdução do transporte público de passageiros 24 horas por dia, a partir de maio. Ainda em maio serão criados parques de estacionamento nos terminais de autocarros e comboios para estacionamento de viaturas particulares. Na questão da rede de serviço noturno, este é um serviço que achamos pertinente. Tem havido procura, mas o que foi feito primeiro foi conversar com as várias cooperativas para ver se o interesse existiria na perspectiva de prestar o serviço, porque clientela existe, ou estudantes ou trabalhadores que trabalham em regimes de turno e que saem tarde e precisam de transporte, e notamos que houve abertura por parte dos operadores. Então, para garantir transparência e sustentabilidade do processo, a Agência Metropolitana de Maputo decidiu lançar um concurso, que já foi lançado, portanto, no dia 8 de março, deve estar a terminar, e em função dos resultados que tivermos, o serviço vai iniciar logo a seguir, se a memória não me falha, agora no dia 1 de maio. E esse serviço cobre o período das 21 horas até às 6 da manhã, e, portanto, isso fecha exatamente aquele ciclo
que os outros autocarros começam a operar às 5 da manhã até às 21 ou 22 horas. Portanto, passaremos a ter um serviço 24 horas, mas obviamente esse período noturno é com muito menos viaturas e vão-se ver, portanto, quais são as rotas que exigem mais assistência. Quanto à questão dos parques, referir que já estão identificados alguns, entre eles, por exemplo, na Matolagar, onde está-se a preparar o parque em termos de vedação e a gestão desses parques, de modo a que as pessoas interessadas em utilizar os serviços dos parques e do transporte público possam, com garantias, deixar as suas viaturas e não encontrarem depois viaturas com alguns problemas que podem existir de desaparecimento de acessórios. A gestão vai ser, obviamente, uma gestão ou que compete à estação ferroviária, que poderá eventualmente ter uma comparticipação em termos de um custo mensal que ainda está por ser definido em função do investimento que vai ser feito. Ainda no âmbito do transporte de passageiros, Carlos Mesquita diz serem necessários mais 200 autocarros para o transporte público ainda este ano. Diz também que será operacionalizado o maior uso de viaturas a diesel e a gás. Do ponto de vista de viaturas de turismo, já estão neste momento a serem servidas aqui, particularmente na cidade de Maputo, e até algumas viaturas de transporte público que tivemos a oportunidade de receber faz alguns anos, cerca de 150 viaturas Tata, mas que esse parque praticamente está inexistente, circulam muito poucas viaturas. Então a ideia é dinamizar este processo, porque com o gás que Moçambique vai ter, e já tem a partir de Temano, faz todo o sentido utilizar esse combustível que é muito mais barato e muito menos poluente. De volta às notícias da zona centro do país, uma brigada central da Arnamo visitou ontem os centros de acomodação na província de Sofala e diz ter constatado situações de fome e falta de água potável. A Perdiz conclui que os donativos que chegam estão a ser usados de forma irracional. O maior partido da oposição destacou uma brigada central que, juntamente com os membros da Comissão Nacional na província de Sofala, escalou os centros de acomodação abertos em vários distritos, assolados pelas cheias e inundações. Em conferência de imprensa, a Renamo disse ter constatado situações de fome e falta de água potável em quase todos os centros, com exceção de um na cidade da Beira. De uma forma geral, queremos dizer que os produtos que foram doados, estão sendo distribuídos de forma muito irracional. Repare, eles dizem um saco de 25 quilos dividem por 2 famílias. Mas já não se tem em conta o agregado familiar. Se uma família é de marido e a esposa, são 2 pessoas somente, 12 quilos e meio. Há uma família com 6, também 12,5 kg. Há uma família com 10 ou com mais, também 12,5 kg. Onde está aqui a justiça da coisa? O ministro do Interior, Basílio Monteiro, diz que todas as linhas operativas das Forças de Defesa e Segurança foram destacadas para a região centro do país, nas zonas afetadas pelo ciclone Idai. O ministro do Interior, Basílio Monteiro, diz que as linhas operativas das Forças de Defesa e Segurança estão no terreno a trabalhar por forma a garantir o bem-estar das famílias afetadas pelo ciclone Idai na região centro do país. As condições de segurança, de proteção e segurança dos nossos concidadãos estão a sofrer, sim, porque perderam seus bens, alguns perderam seus familiares, não podem sofrer duplamente por alguém vir atentar contra a sua integridade ou tirar-lhe aquilo que com muito sacrifício seus irmãos noutros cantos do país prepararam e enviaram para eles. É por isso que o dispositivo de proteção e segurança conheceu incrementos tanto nos locais de reassentamento transitórios quanto no reassentamento definitivo, bem como nos locais onde esses materiais foram conservados. Basílio Monteiro está na Zambésia na qualidade de membro da Comissão Política e chefe da Brigada Central de Assistência a esta província. Esta terça-feira entregou 3.000 kits de produtos diversos para as vítimas das inundações. Já estivemos numa outra ocasião onde gesto idêntico foi expresso em Niquadala, no centro de reassentamento da Mtangurine, em Mucuba, inclusive em Namacora, mas tudo na perspectiva
de mitigar o sofrimento dos nossos compatriotas. É mais uma valia, iremos já atender as outras famílias que ainda não foram apoiadas. Estamos a falar diretamente porque das ocorrências tivemos mais pessoas afetadas no Chile e logo que tivermos possibilidades de lá chegar via terrestre, iremos fazer apoio, enquanto isso fazemos assistência via aérea. No distrito de Murumbala, onde parte destes produtos serão alocados, estão afetadas perto de 4.000 famílias, o correspondente a perto de 20.000 pessoas. A hidroelétrica de Caorabassa e a Vodacom disponibilizaram 17 milhões de meticais em apoio às vítimas do ciclone Idai no centro do país. A hidroelétrica de Caorabassa, que já havia doado 4 milhões de meticais, decidiu elevar o valor de ajuda às vítimas do ciclone Idai para mais 11 milhões de meticais. Por sua vez, a Fundação Vodafone e o Grupo Vodacom, que também doaram 3 milhões de meticais, canalizaram para as vítimas deste mau tempo um auxílio adicional de 6 milhões de meticais. A HCB diz que os montantes destinam-se ao freitamento de meios aéreos, transporte de geradores de energia para a cidade da Beira, enquanto que o apoio da Fundação Vodafone e o Grupo Vodacom destina-se à reconstrução e apetrechamento de mais de 1.000 salas de aulas destruídas pelo ciclone. Convido-lhe a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Até já. De volta ao Falar da Noite. Uma sabotagem nas agulhas da linha do Limpopo provocou o descarrilamento de um comboio de passageiros na noite de ontem na Manhissa. O acidente ocorreu por volta das 21 horas no desvio da Maragra e os autores do crime ainda são desconhecidos. No comunicado impresso, Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique refere o comboio número 517 que seguia com destino à Vila da Manhissa. Não houve registro de passageiros feridos, apesar de a locomotiva ter descarrilado totalmente e as carruagens de passageiros, em número de 3, terem descarrilado parcialmente. Na sequência deste acidente, a circulação dos comboios da linha do Limpopo encontra-se temporariamente paralisada. Seguimos com outras notícias. A autarquia da Matola prorrogou por mais 30 dias o prazo de cobrança do imposto autárquico de veículos. O segundo porta-voz do Conselho Autárquico da Matola, Filmão Soares, a medida visa alargar a base tributária e dar oportunidade a todos os automobilistas de honrar com as obrigações fiscais. A 31 de março último, a autarquia da Matola esperava ter concluído a cobrança do imposto autárquico de veículos, mas porque muitos ficaram por pagar a edilidade, no lugar de sancionar, optou por prorrogar o prazo. Entendemos que antes mesmo de irmos para medidas de natureza sancionatória fiscal, que estão previstas na lei, vale a pena dar-lhes um pouco este colo, não é? Dar-lhes um bocadinho esta oportunidade de se reverem como cidadãos do município da Matola, que se pretende sejam munícipes exemplares. A autarquia alerta igualmente que a oportunidade deste ano pode não se repetir próximo ano. Vendedores informais em Manchantrene continuam expostos a todo tipo de perigo. Desenvolvem atividades à beira da estrada e debaixo de fios de energia de alta tensão. A vista panorâmica remete a um mercado a céu aberto, o que é verdade. Um mercado informal sem nenhuma infraestrutura, incluindo sanitários. Estes vendedores já foram retirados deste sítio, mas a revelia das autoridades reocuparam o local. São centenas de vendedores que todos os dias enfrentam aqui o perigo e há por isso sempre uma história para contar. Maria Chume é disso um exemplo. Um fio arrebentou, eu estava lá em frente daquela mafureira, uma minha colega aqui também. Eu disse, cuidado com esse fio porque arrebentou, está a sair faísca e ela saiu por eu para lá. Com 23 anos de idade, Yara Nhambanga vende aqui há um ano. Ela conhece os riscos e ainda assim sujeita-se. Aqui há muitos bandidos. Outra coisa, nós estamos de frente, estamos na estrada praticamente. Isso não é bom. Usamos muito gás.
É basicamente isso. Uma pequena fila, maioritariamente constituída por mulheres, desenvolve-se debaixo desta árvore. Fazem um registro para a atribuição de bancas no novo mercado. Enquanto isso, Dona Aventina Citói, mãe de 4 filhos, na sua banca improvisada, prepara a couve para fazer as refeições que depois serão vendidas. Nós gostaríamos de ter um sítio bom, ter casa de banhos, não temos casa de banho, estamos assim no ar livre, então não fica bem, poeira, moscas, então nós gostaríamos de estar num bom sítio. Este problema é antigo e a autarquia da Matola promete retirar estes vendedores informais dentro dos próximos 2 meses. Pensamos que até finais de maio deste ano vamos ter a construção do alpendre concluída. 2 milhões de pessoas vão beneficiar até a próxima sexta-feira na província de Manica de tratamento de doenças negligenciadas, a exemplo de filariase linfática, bilharziose e parasitose intestinais. Moçambique faz parte dos países cujas doenças tropicais negligenciadas representam um sério problema de saúde pública, principalmente nas zonas rurais. E porque essas doenças provocam inchaço das pernas, aumento do volume do escroto e das mamas, cegueira, urina com sangue, anemia e crescimento deficiente das crianças, daí a preocupação do setor da saúde em combatê-las. Temos uma meta a atingir a nível da província de 2.129.116 pessoas abrangidas. Estamos a falar de um grupo-alvo desde a idade dos 5 anos até ao mais infinito para a componente de filariase linfática, mais precisamente nos distritos de Guru, Tambara, Macossa e Barwe, e para crianças de 5 a 14 anos nos restantes distritos, onde iremos tratar a desparasitação com albendazol e também iremos fazer tratamento para a bilharziose. A médica-chefe provincial, que falava no ato do lançamento da referida campanha, reiterou que a prevenção é o melhor remédio. A hidrocele é uma das grandes preocupações que nós temos estado a ver, que também compromete o próprio desempenho do homem, também afeta a componente social da pessoa. Então temos nos distritos de Tambara, temos no distrito de Guru, de Barwe, pessoas que têm esses problemas de hidrocele. E nós temos feito campanhas para poderem ser operados esses indivíduos. Mas melhor é prevenir do que termos que ir atrás para podermos remediar o estado de doença. O mundo celebra hoje o Dia do Autismo. A Associação Moçambicana de Autismo realizou um evento que juntou pais, familiares e amigos para debaterem sobre o problema. Falar de autismo no país é falar de um problema pouco conhecido. Ponto de partida é a informação. Ser ou ter um familiar com autismo é sinónimo de zombaria e discriminação por familiares, amigos e desconhecidos. Que o diga Alice Guezela, uma mãe com uma filha autista. Sofreu de tudo e mais alguma coisa, primeiro dentro da família, na sociedade e depois com o sistema de saúde. O diagnóstico do problema da filha foi tardio. Muito difícil ter o diagnóstico aqui em Moçambique. No hospital diziam que a minha filha tinha quadro compatível com atraso mental. Ninguém falava de autismo. O autista faz coisas que muita gente, quando olha, até pensa que pode ser uma criança maluca, mas não é. A minha filha tinha situações de estarmos num convívio e atirar-se no chão porque já não quer ficar lá e começar a gritar. E as pessoas todas olhavam, olha, controla a tua filha. Começava na família. Controla a tua filha não para quieta, tua filha... E aquilo é um constrangimento para mim. Colocar a filha na escola foi outro problema. Os professores não tinham conhecimento sobre autismo e alunos gozavam com a filha. Por isso foi obrigada a transferi-la para uma escola privada. Ela tem um déficit de atenção muito grande, ela aprende as coisas, mas depois esquece. Eles não tinham conhecimento do autismo e a minha filha Nélcia era praticamente isolada, era tida como uma menina esquisita, agressiva, as outras crianças não queriam brincar com ela, então era uma situação difícil. Na escola pública seria difícil, e mais ainda com esse problema dos professores não terem conhecimento sobre o autismo. Se até no hospital público
A gente não conseguiu ter o diagnóstico. Então imagina numa escola, os professores não sabem o que é autismo. Iam lidar com a criança como um atraso mental normal. Aliás, algumas pessoas até aconselharam a colocá-la numa escola especial. Mas a escola especial está misturada, tem crianças com todo tipo de síndromes e tem crianças deficientes físicas e seria um problema para o autista porque o autista imita. Esta outra mãe também teve que enfrentar muitos desafios e obstáculos por ter um filho autista. Ainda é um desafio, mesmo para a família ainda é um desafio, porque ainda existem aquelas pessoas que acham que talvez dar remédio da panela, fazer não sei o quê, que a criança ainda vai a tempo de melhorar. Então, existe sempre aquela esperança que o autismo não é um problema, o autismo é só um remedinho que as coisas funcionam. Não é o remédio, é muito, muito, muito trabalho. Autismo não é uma doença, e sim um transtorno neurológico caracterizado por comprometimento da interação social, comunicação verbal e não verbal e comportamento restrito e repetitivo. O transtorno manifesta-se de diferentes formas em cada pessoa. O autismo não tem cura. O partido Frelimo em Nampula está otimista e assegura que sairá vitoriosa nas eleições deste ano. A Brigada Central da Frelimo de Assistência à Província de Nampula, chefiada por Margarida Talapa, escalou os 23 distritos, de onde concluiu que o partido está preparado e sairá vitorioso nas eleições deste ano. Mas nós estamos preparados, nós estamos a trabalhar e temos a certeza de que, ao nível das eleições presidenciais, legislativas e provinciais, vamos ganhar sim. A nossa máquina está a trabalhar afincadamente. Em todos os lugares encontramos a Frelimo a trabalhar arduamente. Talapa referiu que a união sempre foi o lema da Frelimo e que assim continuará o partido. Nós na Frelimo, o nosso lema é união e coesão. Não porque existem problemas, não porque existem frações, não porque existem divisões, mas é um apelo em que em todas as nossas reuniões havemos de fazer. Foi assim, desde a fundação da Frelimo, continuaremos assim. Recentemente, 4 secretários daquele partido cessaram funções, entre eles os distritos de Nampula e Nacala Porto, por alegados maus resultados. Convido a um breve intervalo, mas antes a previsão de estado de tempo para amanhã. Para a zona sul do país, prevê-se a máxima para Maputo, 30, 20 de mínima. Xai-Xai, 30 de máxima, 19 de mínima. Inhambane, 31 de máxima, 22 de mínima. Na zona centro do país, Beira 30 de máxima, 21 de mínima, Quilimane 30 de máxima, 21 de mínima, Chimoio 26 de máxima, 17 de mínima, Tete 33 de máxima, 23 de mínima. Por fim, a zona norte do país, Nampula 29 de máxima, 20 de mínima, Pemba 31 de máxima, 23 de mínima, Lixinga 25 de máxima, 16 de mínima. De volta ao Jornal de Noite, no último bloco, o Parlamento Britânico voltou a falhar o consenso sobre um acordo alternativo de Brexit. O Partido dos Trabalhadores pede mais uma oportunidade de votação. Continua incerto o caminho que o Reino Unido deve seguir para deixar a União Europeia. Mais uma vez, o Parlamento Britânico não conseguiu obter um acordo alternativo a um Brexit sem acordo. Das 4 moções votadas, nenhuma teve votos suficientes para passar. Entretanto, a primeira moção, que defende um Brexit com uma união aduaneira especial, ficou perto da aprovação, faltando apenas 4 votos. A moção de Theresa May foi chumbada por 3 vezes. Jeremy Corbyn, líder do Partido Trabalhista da oposição, voltou a pedir mais uma votação, dizendo que era justo que assim fosse, ponderando as oportunidades que foram dadas à primeira-ministra. A União Europeia continua à espera de uma resolução definitiva dos britânicos. A única certeza que se tem, como disse o presidente da Comissão Europeia, é que o Reino Unido sabe o que não quer, mas ainda não sabe o que quer.
Seguimos ainda na página internacional. Abdelaziz Bouteflika, presidente da Argélia, vai renunciar ao cargo antes do dia 28 de abril, data que termina o seu 4º mandato. A data ainda não é certa, mas já há garantias que o presidente da Argélia, de 82 anos, poderá renunciar ao cargo bem antes do dia 28 de abril, data que marca o fim do seu mandato presidencial. A notícia foi divulgada esta segunda-feira pela agência de notícias da Argélia, que adianta que o chefe de Estado sai por motivos de saúde. Bouteflika realizou este domingo uma importante remodelação no governo. No cargo, mantém-se também o vice-presidente da Defesa, o chefe do Estado-Maior do Exército, Ahmed Gaid Salah. Entretanto, continuam as manifestações para exigir o afastamento imediato de Bouteflika, tanto na Argélia como em Paris, na França. E na página internacional, a Liga Moçambicana de Futebol adiou para quinta-feira a definição da data do início do Moçambola 2019, numa reunião com os clubes que irão participar na prova. Não foi esta terça-feira que a Liga Moçambicana de Futebol decidiu a data do arranque do Moçambola 2019, tal como havia confirmado o respectivo presidente, Ananias Coana, à comunicação social. O adiamento deve-se ao fato do executivo de Coana ter chegado à conclusão de que havia necessidade de envolver os clubes na decisão, que são os maiores intervenientes da competição. Assim, como forma de dar espaço aos clubes que vêm de fora de Maputo, a Liga Moçambicana de Futebol definiu quinta-feira, 4 de abril, como o dia para a definição da data. Ademais, este tempo ainda pode ser determinante para aquilo que são as pretensões da coletividade que gera o Campeonato Nacional de Futebol, nomeadamente de conseguir fundos para a realização de uma competição nos moldes de todos contra todos, em 2 voltas, tal como vem acontecendo. Para a materialização do Moçambola no modelo tradicional, a Liga Moçambicana de Futebol necessita de 115 milhões de meticais, estando a esta altura com déficit de cerca de 62 milhões de meticais. Ainda assim, mesmo para o modelo alternativo do Moçambola 2019, que em princípio será disputado em 2 séries de 8 clubes divididos em 2 regiões, a Liga Moçambicana de Futebol ainda não tem garantido todo o valor orçamentado para as despesas de transporte aéreo, apresentando um déficit na ordem de aproximadamente 25 milhões de meticais. Bahia de Pemba Futebol Clube corre risco de desistir do Moçambola 2019, supostamente por crise financeira. O clube não está a pagar salários aos jogadores. Os jogadores do Bahia de Pemba Futebol Clube estão há cerca de 3 meses sem salários devido a uma crise financeira que poderá afetar negativamente a participação de Cabo Delgado no Campeonato Nacional de Futebol. Decidimos nós, enquanto não houver uma resposta satisfatória junto com o grupo de trabalho, nesse caso que são os atletas, decidimos parar por enquanto até houver pronunciamento na parte da direção. Na semana passada conversamos com ele disse que nos daria um valor durante esta semana. Nós estamos à espera durante esta semana entrar o valor e que será 75% do salário de cada um. Da minha parte como capitão tenho tentado sensibilizar o grupo no sentido de não abandonar o trabalho, mas até neste momento eles já estão aptos em terminar esta semana. Caso não oferem nenhum rendimento, são de preferência que sentem em casa e aguardem uma decisão séria da direção. A preocupação dos jogadores é considerada legítima e há garantias do pagamento da dívida. No entanto, a direção do clube pediu compreensão aos atletas que supostamente ficaram sem salários devido a um desvio na aplicação de fundos. O desafio que nós tivemos foi tão enorme que só na inscrição dos nossos atletas foi por volta de 200 e tal mil meticais, só na inscrição dos atletas. E depois, o material em si, o deixar o campo nessas condições e pronto, ainda que o campo não esteja em condições ainda, porque temos a questão da vedação, por aí em diante. Então, os salários dos atletas o salário vai ter que sair, porque é direito deles e é dever nosso de podermos correr e encontrarmos soluções para tal. Além de cerca de 800 mil meticais necessários para o pagamento de salários em dívida, Bahia de Pemba Futebol Clube precisa mais de 1 milhão de meticais para concluir as obras do Estádio Municipal de Pemba,
que ainda não foi aprovado pela Liga Moçambicana de Futebol. O Jornal da Noite fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Encontro marcado amanhã à mesma hora. Boa noite.